você olhar para um relacionamento e poder afirmar que ele é um relacionamento saudável, ele precisa estar acompanhado de alguns elementos. Dentro desse relacionamento, o que ele precisa ter? E é ter num processo de abundância, não aquela coisa só no automático. Eu preciso ter amizade com o meu parceiro. E o que vem a ser essa amizade? Isso inclui muitas coisas, inclui eu saber conversar, a gente ter um diálogo bacana, eu conhecer essa pessoa dentro de um processo de profundidade bem grande. O que mais que precisa ter? Precisa ter uma sexualidade saudável. Quando eu falo de sexualidade, eu não estou falando de sexo, eu estou falando de todo um processo que acontece antes do ato sexual. Eu estou falando de intimidade, eu estou falando de você se dedicar para esse parceiro, para essa parceira, de você ter um olhar de carinho, de compreensão, porque isso que estimula o amor dentro de um relacionamento. Porque quando a gente está só num processo de paixão, de química, eu estou voltado só para o lado do sexo, não estou voltado para a sexualidade. E uma coisa que sustenta tudo isso, eu preciso ter valores alinhados com esse parceiro. O que são esses valores? Valores é aquilo que alimenta a minha alma, aquilo que eu acredito, são os meus princípios, meus sonhos, coisas que eu quero construir, que eu quero buscar. Isso precisa estar muito bem alinhado com o meu parceiro. E não significa que vocês têm que ter os valores idênticos, não. Significa que eu estou num processo de fazer esse relacionamento dar certo e estou tendo energia para investir nisso e que eu me proponho a investir no sonho do meu parceiro, naquilo que é valor para ele. Então, assim, um exemplo que eu sempre costumo dar, de repente vocês têm valores muito diferentes, negociem. Então, sei lá, agora é hora da gente vivenciar algo que você gosta muito. Então vai lá, investe, mas investe com amor. Investe por aquilo que você sabe que realmente o seu relacionamento merece. Não só por um processo automático, e depois você ficar cobrando, ó, eu fiz isso, e aí você não faz. Porque se vocês estiverem com valores alinhados, automaticamente você vai ter isso de volta. Quando chegar a sua vez, o seu parceiro vai falar, então agora tá, agora eu vou abrir mão de tal coisa e você vai seguir o seu sonho. Você vai seguir a sua carreira, você vai seguir aquilo, porque eu estou aqui, ó, estou aqui do seu lado, estou aqui para te segurar, para te apoiar. E percebam, numa dinâmica dessa, quem que segura um casal como esse? Ninguém. Esse casal, a tendência de prosperidade dentro da vida desse casal é gigantesca, porque os dois estão ali alinhados e um comprometido com o crescimento do outro. Vocês conseguem perceber a grandiosidade disso? E às vezes o que eu percebo muito aqui é que as pessoas estão dentro de um estado egocêntrico muito grande. E que eu fico olhando só para mim, que eu quero fazer só as minhas coisas. Ah, mas porque ele isso, porque ele aquilo, porque ela isso, porque ela. Parem! É um momento de reflexão. É um momento de olhar aqui, ó, internamente. E com isso, administrar todos esses elementos, aí sim você pode falar que está num relacionamento saudável. E acredite, você merece esse relacionamento que você tanto deseja. E agora eu quero falar, né, um processo super bacana para quem está em busca de um parceiro, de uma parceira. Diante dos elementos que eu já venho falando aqui, né, que são necessários para um relacionamento saudável, que eu sempre comento que a gente precisa ter uma boa amizade, a gente precisa ter uma sexualidade saudável, a gente precisa ter alinhamentos de valores. Mas quando eu estou buscando isso, né, como que encontro uma pessoa para que se ajuste a esse processo de relacionamento saudável? Eu falo que conhecimento, ele é libertador. Nunca, jamais, em tempo algum,
eu vou escolher um parceiro, uma parceira só por um processo de química ou por um processo de que agora tá legalzinho, sem me aprofundar, sem conhecer essa pessoa, sem entender quais são os valores dessa pessoa. Um ponto assim primordial, se você está buscando alguém, não busque para alimentar um vício emocional que você tem, uma carência. Trabalhe isso em você primeiro. Busque uma pessoa pelos valores. Esse é o ponto primordial de um relacionamento. Quando você encontra alguém que tem valores, que você acredita que vai agregar à sua vida e que, sobretudo, você vai agregar na vida dessa pessoa, dificilmente esse relacionamento vai dar errado. Ele vai ser trabalhoso como qualquer outro, mas eu te garanto, a tendência de vocês crescerem e prosperarem nesse relacionamento é grandiosa. E acredite, você merece esse relacionamento. Falar de vícios emocionais dentro de um relacionamento é um assunto extremamente grandioso e complexo. Por quê? Porque cada um de nós, a gente traz processos cheios de traumas desde da nossa infância. Por exemplo, um vício emocional que causa danos gigantescos dentro de um relacionamento. Quando eu não tive a presença de um pai, quando eu não tive esse pai, e aí, se esse pai for alcoólatra, qualquer processo que não foi tão saudável ali na minha infância, eu cresço com uma falta, e aí eu vou buscar um parceiro para suprir essa necessidade. Eu não vou buscar um parceiro para vir crescer comigo como parceiro. Eu vou buscar para que ele supra essa minha necessidade, essa minha carência que eu tive lá na minha infância. Perceba que esse é um processo extremamente delicado, mas quando eu paro e olho, peraí, eu estou nesse relacionamento, e é o que eu estou exigindo desse meu parceiro? Eu estou exigindo que ele seja meu parceiro, eu estou exigindo que ele seja meu pai. E isso serve o inverso também. Eu estou exigindo que ela seja minha parceira, eu estou exigindo que ela seja minha mãe. Então, assim, perceba que é um processo extremamente grandioso e que é um processo muito comum dentro dos nossos relacionamentos que eu vejo aqui no dia a dia do consultório. E é uma cobrança gigantesca. E isso causa um dano muito grande. E peraí, Cléo, e quando eu entendo que eu estou num processo assim, o que eu faço? Como resolver isso? Primeiro passo, você precisa olhar para esse parceiro, para essa parceira, como alguém que realmente você escolheu. Alguém que está ali para caminhar a vida com você, como uma mulher que ela é, como o homem que ele é. Não para alguém que está ali para suprir as suas necessidades emocionais. E perceba, olhar para isso com muito carinho, com muita atenção, cuidar desse lado. Se você achar necessário, vá procurar ajuda, procura ajuda de uma terapia. Isso é fundamental, fundamental para a vida do ser humano nos dias de hoje. E a possibilidade de você ter uma conexão gigantesca nesse relacionamento após esse olhar é, assim, inestimável. E quanto mais você olha, quanto mais você observa, e quanto mais você adquire conhecimento e trabalha isso dentro do seu relacionamento, sim, você está no caminho de um relacionamento saudável. E você merece isso, acredite. Leve isso na sua alma, carrega isso dentro de você, busque isso. Não seja preguiçoso, não seja preguiçosa. Invista nisso, porque você merece isso. Quando eu estou dentro de um relacionamento bem conflitivo, que o diálogo está bem pesado, como que eu consigo trazer um processo de mais tranquilidade para esse relacionamento? Como que eu consigo ter um diálogo dentro desse relacionamento? Primeira coisa que eu preciso entender é que eu nunca, jamais, em tempo algum, posso ir me dirigir para o meu parceiro de um processo assim, já acusando. E como eu já venho falando nos meus vídeos, né, a alma de um relacionamento é a negociação. Como que a gente faz isso dentro dessa dinâmica?
Quando primeiro eu tenho clareza daquilo que realmente eu quero, qual que é a mensagem que eu quero passar? E se eu tenho essa clareza aqui dentro de mim, então tá, como que eu vou passar isso? Eu vou escolher um bom momento, não é no momento de atrito, não é no momento atribulado, não é no momento aonde o circo está pegando fogo. Não, tem que ser um momento tranquilo, em que eu esteja tranquila, porque às vezes está num processo tão inflamado que mesmo quando eu vou num processo tranquilo, querendo ter um diálogo, o outro já vem com processo de agressividade, já vem falando um monte de coisa, e aí ou eu me fecho ou eu entro na mesma energia. Então, o que acontece? Qual que é a dinâmica que eu preciso fazer para amenizar isso? Se eu estou num relacionamento assim, como que eu faço para acessar o meu parceiro? Primeiro passo, eu preciso, né, achar esse momento e começar uma conversa. Eu vou até sugerir para você assim, ó, sabe, amor, querido, querida, não sei como que é aí na casa de vocês, mas em casa é amor. Então, amor, sabe o que eu estou percebendo? Que ultimamente você anda meio distante, que ultimamente você tá meio, né, pensativo. Tá acontecendo alguma coisa? Tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? Ou eu tô percebendo que você tá muito nervoso, que você tá muito assim, tá acontecendo alguma coisa? O que que eu posso fazer? Existe alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Porque eu quero trazer uma leveza para o nosso relacionamento. Perceba que quando você fala para o outro que eu estou percebendo que está acontecendo algo, eu crio um vínculo nessa amizade, porque automaticamente o inconsciente dele vai perceber assim: olha, essa pessoa está preocupada, como é que ela está percebendo? Ela está observando. E automaticamente os meus inconscientes eles se conversam, né? E aí apazigua. Eu vou trazer uma leveza e a pessoa vai te falar, ou se naquele momento ela não conseguir falar, ela vai lá na frente e vai assim, ah, sabe o que eu estava pensando? E aí ela vai te dar um feedback bacana. E não tenha medo de fazer isso. Enfrente isso. Traga leveza para o seu relacionamento. Você é responsável por isso. Não seja preguiçoso. Invista no seu relacionamento. Lute por ele. Independente de qualquer coisa, lute. E se lá na frente você perceber que depois de tudo isso que você viu, você não teve o retorno, aí sim, aí você tem todo o direito de fazer a melhor escolha para o seu coração. Mas aí você vai sair leve e vai estar pronto para um relacionamento saudável. Percebe a diferença de tudo isso? Percebe que você merece viver tudo isso? Eu acredito nisso. E você, com certeza, merece isso. Quando eu falo ser especialista em terapia de casal, não significa que eu vou salvar o casamento de ninguém. Não. Na realidade, eu não faço nada. A única coisa que eu faço, o meu propósito é transmitir aquilo que eu conheci e, sobretudo, aquilo que eu coloco em prática, aquilo que dá certo no meu relacionamento, aquilo que eu adquiri como conhecimento em treinamentos, em curso que eu fiz. E em momento algum significa que isso vai salvar o casamento de alguém, porque ninguém é capaz de fazer isso, a não ser você. Ninguém é capaz. Por mais que a outra pessoa, né, seja qualquer pessoa, não estou falando só do processo terapêutico, está ali para te ajudar nesse processo de relacionamento, se não tiver um desejo de quem está ali do outro lado, de vivência, de quem está vivendo a dinâmica, não vai acontecer. Então, assim, a terapia de casal, ela não é para salvar o relacionamento, ela é para que vocês entendam o que está acontecendo no relacionamento de vocês, tenham toda uma clareza e, diante disso, você tome uma decisão consciente, sem grandes danos, porque se for para uma escolha de término, é óbvio que vai ter dano, mas que isso não seja de uma forma tão dolorida como normalmente é. Então, o propósito da terapia de casal não é salvar o casamento, é mostrar como está e a partir daí é a escolha do casal, se eles querem continuar ou se eles querem desistir. O que eu
falo, né? Nunca desista antes de tentar. Nunca desista antes de você investir tudo aquilo que você investiu lá no início desse relacionamento. Antes de você voltar a fazer o que você fazia no início. Nunca desista. Espere. Faça a sua parte. E a grande maioria das vezes o resultado é fabuloso, porque as pessoas estão dispostas a se reconectarem. E diante disso, o processo, o que transforma? Você sai desse relacionamento em que ele está desgastado, pesado, para um relacionamento saudável, com todo o conhecimento, com tudo aquilo que você aprende na terapia e você aplica no seu dia a dia. Porque relacionamento saudável é para todo mundo, mas sobretudo para quem está disposto a lutar sem preguiça por ele. Dentro do consultório, não só na terapia de casal, na terapia individual, o processo de. Quando a gente fala em hipnose, é um processo extremamente pesado, porque nada mais é do que um estado alterado da sua consciência. Então, eu trabalho muito com exercício. Eu trago tanto o casal numa dinâmica super bacana, dentro de um processo de aprofundação do seu inconsciente, quanto o processo individual. Então, existe uma dinâmica muito bacana para um processo mais rápido dentro do set terapêutico. E esses exercícios, né, eles são ferramentas fantásticas, porque eles dão acesso a algo que às vezes está tão guardado, tão escondido, que o meu campo consciente ele não permite que isso venha. E aí, com muito cuidado, com um processo de condução super bacana, a gente traz isso e trabalha esse processo. Essa é uma dinâmica tão bonita, porque tem eu até lembrei de uma história aqui, que eu atendi um casal, e às vezes dentro do processo de terapia de casal, quando eu percebo que tem uma dinâmica muito pesada, eu acabo atendendo separado, individual, e a queixa era que eles já estavam muito tempo, mas muito tempo mesmo, mais de ano, que eles não conseguiam ter relação sexual. E era um processo extremamente pesado, né? E ela sentia muitas dores. Cada vez que ela ia pro ato sexual, ela sofria muito. E aí eu decidi, né, separar os dois ali e comecei a fazer atendimentos individuais. E dentro do atendimento dela, a gente fez um processo super bacana com esses exercícios, em que ela conseguia, né, dentro dessa dinâmica, falar para o marido muitas coisas que ele tinha magoado, que ele tinha machucado, quanto aquilo tinha sido muito pesado e que ela não queria mais vivenciar isso. E a gente fez isso nos processos individuais e depois dentro da dinâmica da terapia de casal também. E isso foi um processo muito bacana que eu acredito, não consigo lembrar, porque foi muito rápido. A devolutiva, depois que esse casal voltou a ter uma sexualidade, foi assim fantástico. E ela já tinha ido em ginecologista, já tinha feito todos os exames possíveis. Inclusive, ela veio por indicação de uma ginecologista que eu conheço. Ela, fisiologicamente, ela não tinha nada, mas ela sentia dores terríveis. E quando a gente conseguiu trabalhar isso, a sexualidade deles voltou. Assim, o que eu acho fantástico em tudo isso é que eles estavam dispostos a terminar esse casamento por conta disso. E eles têm os filhos, né? E a gente percebe, né, nessa dinâmica toda o processo pesado que aconteceria. E a partir do momento que ela se permitiu olhar, que ela se permitiu ajustar aquilo que estava ali dentro dela, através de uma dinâmica assim, olha o resultado que trouxe. E eles estão super conectados e dispostos a lutar por esse casamento. E eu sempre falo, esse é um processo que não tem preço, que a minha alma se sente assim
alimentada, não sei nem, eu até me emociono, me emociono quando eu vou falar, porque é um processo lindo, é um processo assim que não tem preço. E mostrar para as pessoas que existe um caminho para salvar um relacionamento também não tem preço. Hoje a gente vive num processo em que as pessoas se cobram muito, que as pessoas elas são muito exigentes com elas mesmas, elas não se sentem merecedoras. E aí elas se permitem vivenciar relacionamentos tóxicos, relacionamentos em que causam muitos danos nessa pessoa, sobretudo psicológicos. E automaticamente esse processo, tanto em mulheres quanto em homens, isso independe do meu relacionamento, se ele é um relacionamento hétero, se ele é um relacionamento homo, a consequência desse processo ela é a mesma. E a dinâmica de tudo isso pode me levar a um processo da gente ter, que a gente chama de estase de libido. Eu me fecho para o meu parceiro, eu não consigo ter, e eu escuto muito isso, eu não consigo, é muito difícil, e aí chega a casos extremos que, na maioria das vezes, as mulheres sentem dores. É um processo tão pesado, porque para chegar nesse ponto, eu tenho que ter permitido vivenciar muita coisa. Eu tenho que ter e eu tenho que ter me anulado muito, eu tenho que ter evitado muita, sabe, e aceitando muitas coisas, não buscando equilíbrio dentro desse relacionamento, porque relacionamento é equilíbrio, é uma dança, né? Eu tenho que saber, sabe, acompanhar qual é o passo, eu tenho que, ora sou eu que conduzo, ora é o meu parceiro que vai conduzir, então eu tenho que saber o equilíbrio de quanto eu estou dando, de quanto eu estou recebendo, administrar tudo isso, porque se essa dinâmica ela sai do processo de equilíbrio, sim, ela vai prejudicar a minha sexualidade e de uma forma extremamente drástica. E não pense vocês que isso é algo incomum, não é. Às vezes pode ser que o processo é tão forte, não é só uma doença relativo ao processo da sexualidade, a pessoa ela vai desenvolver outros tipos de doença, que essa doença vai inibir o ato sexual. Então, assim, é todo um contexto gigantesco. Por quê? Porque eu não estou querendo me relacionar com aquela pessoa ali, eu estou fechando um canal aqui. Então, eu preciso buscar isso de alguma forma. E o corpo e a mente, eles estão ligadíssimos um com o outro. E só quando eu consigo olhar aqui e observar o que está acontecendo nessa relação, admitindo com muita honestidade a minha parte, a minha participação em tudo isso, eu vou conseguir começar a ir para um processo de um relacionamento saudável. E dentro desse processo de rigidez, normalmente a mulher ela é muito rígida diante do processo da sexualidade, porque nós fomos educadas de uma forma diferente, de uma forma a nossa educação de um processo, né, mais lá atrás, ela foi uma educação muito rígida, que menina é isso, que menina é aquilo, menina não pode sentar com a perna aberta, menina. Então, assim, foi criando um processo muito pesado nessas mulheres que estão chegando até mim. E uma dinâmica que acontece com frequência quando ela está com problema com o parceiro é infecção urinária. Quando tá com infecção urinária, eu sempre pergunto, né? Tem alguma dificuldade nesse relacionamento? O que está acontecendo? E é incrível, incrível. A resposta é imediata. E assim, mas é porque isso. E às vezes são coisas pequenas. Passou um nervoso, passou uma raiva, e eu não quero transar. Mas aí eu não posso falar que eu não quero transar, então meu corpo ele me protege. A nossa mente ela é fantástica. E aí me protege como? Me protege me causando uma infecção urinária. Mas se a gente for parar para pensar isso, não tem nada de proteção, eu estou me punindo. Estou me punindo porque eu acho que eu não mereço ter um processo prazeroso. Então, eu preciso ter um olhar muito bacana para a nossa sexualidade, um olhar muito leve para isso, porque relacionamento sem sexualidade não é relacionamento. E entendam, sexualidade não é só sexo. E é óbvio que relacionamento sem sexo também não é relacionamento, porque se eu estou num relacionamento em que eu não consigo proporcionar prazer para o meu parceiro e nem ter prazer, que relacionamento é esse?
eu só estou dividindo as contas com alguém, ou eu só estou para dizer que eu estou num namoro, num relacionamento, num casamento, só para dizer que eu estou acompanhada, mas não estou vivenciando o relacionamento como ele merece ser vivenciado. E como o relacionamento merece ser vivenciado? Num processo leve, num processo saudável, em que você tenha prazer, em que você proporcione prazer para outra pessoa. E assim, o que é muito importante falar nesse processo? Eu tenho todo o direito, sabe, de não querer, de não estar afim hoje, mas aí eu vou trabalhar, eu vou respirar. Peraí, hoje eu não tô legal, amor, mas amanhã e aí vai, e amanhã mostra que você está ali inteiro, inteira para essa pessoa. E aí sim, vocês começam a construir um relacionamento de verdade, sobretudo um relacionamento saudável. Porque a gente merece, eu acredito muito nisso. Eu acredito, e sobretudo eu acredito que você merece esse relacionamento saudável. Eu acredito não, tenho certeza que quando duas pessoas estão dispostas a lutarem, a fazer o que for preciso para dar certo, esse caminho de conhecimento, de vídeos, de exercício, tudo pode ser feito através dessa ferramenta grandiosa que Deus nos permitiu, que é a internet. Eu acredito que essa é uma ferramenta quando usada da forma certa, porque o que eu vejo muito aqui no consultório é que, na grande maioria das vezes, essa ferramenta dentro dos relacionamentos, ela destrói. Mas, se ela é usada da forma certa, ela vai construir. Porque se as duas pessoas estão ali numa dinâmica de lutar por esse relacionamento, e se elas têm uma ferramenta com vídeos, com exercício, é claro que vai dar certo, é claro que é possível, porque um exercício direcionado, um exercício bem caminhado por profissionais bacanas, por profissionais que estão ali empenhados a fazer e sobretudo, ajudar as pessoas, é claro que dá certo. Claro que dá certo. E é uma coisa que eu acredito muito, até mesmo porque eu sou uma pessoa que já experimentou muito isso. Então, é, seria incongruente eu não concordar com esse tipo de coisa. E relacionamento, ele está muito ligado a esse processo. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu tenho ferramentas, mais eu consigo fazer ele dar certo. Mais eu consigo lutar para que ele dê certo. Então, por que não usar? E, sobretudo, se eu estou disposta de buscar esse processo funcional de um relacionamento saudável, eu vou usar as ferramentas que estão aí dispostas.